O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, mais uma vez, a palavra de Deus nos confronta com o tema do dinheiro, dos bens. Antes que algum desavisado imagine que o padre vai cobrar dízimo, ou bízimo, ou trízimo, tira o cavalinho da chuva. Não é este o assunto. O assunto é sobre como nós adquirimos e principalmente como nós utilizamos os bens deste mundo. Primeira coisa que devemos levar em conta é que neste mundo é apenas uma passagem. Fomos feitos para Deus, para a eternidade. E tudo aquilo que a gente faz ou usa neste mundo, nunca deve perder de vista essa eternidade. Se a gente busca as coisas daqui, procurando aqui a tal da realização plena, a gente se equivoca, comete um erro, vive enganado a vida inteira. Não é a primeira vez, eu já disse isso em outras ocasiões, mas nunca é demais recordar. Aquela outra passagem onde nosso Senhor diz que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O coração dividido sempre vai pender para um dos lados. Mas podemos servir a Deus com o dinheiro ou com os bens que nós possuímos. De que maneira? Eu vou recordar de novo aquela breve catequese, porque vira e mexe a gente se depara com certos problemas que não precisariam estar acontecendo mais, mas estão acontecendo porque as pessoas não sabem como utilizar as coisas que possuem. Alguns acumulam a vida inteira só para esnobar, muitas vezes desprezando os pobres que estão ao redor. Mas não é assim que um cristão que ganhou a eternidade ao custo do sangue de nosso Senhor na cruz deve agir. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, mas podemos servi-lo com o dinheiro ou com os bens que possuímos. De que forma?
necessariamente nesta ordem. Aquela história de que a ordem dos fatores não altera o produto, isso pode servir para outras ciências. Mas no caso de vivência evangélica, nós temos que ter critérios, temos que eleger prioridades. Como podemos, então, usar dos bens? Primeiro critério, a família, aqueles que dependem diretamente de nós. É natural que queiramos os bens. É natural que queiramos o bem-estar que os bens podem proporcionar. Tudo isso é natural e não é pecado, é bom que se diga. Ter riquezas não é pecado em si mesmo. A questão é como você vai lidar com o que possui. Então, primeiramente, a família. Dar dignidade a si e aos seus que dependem diretamente de você. Em primeiro lugar, é assim que a gente coloca os bens a serviço. Porque os bens não estão para que nós os sirvamos. Eles estão para o nosso serviço. Em segundo lugar, os pobres, aqueles que não têm ou nunca tiveram as mesmas oportunidades que nós temos. Lembre que nosso Senhor disse que tudo que fizermos aos pobres estaremos fazendo a Ele mesmo. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Doente, cuidastes de mim. Na prisão, injustiçado, fostes me visitar. Lembre as obras de misericórdia e você saberá como colocar os seus bens a serviço de Jesus nos pobres. E em terceiro lugar, as necessidades da igreja. Não podemos inverter essa ordem. Tem alguns pregadores por aí, talvez interessados mais em acumular os seus próprios bens, seu próprio patrimônio, invertendo a ordem das coisas. Mas não, a ordem é essa: a família, os pobres e, em terceiro lugar, as necessidades da igreja. Porém, é bom lembrar, não se pode escolher uma e excluir as outras duas. Tem que ser as três. Isto é claro? Ou estou falando do grego? Se você usa os bens que possui com esses critérios de aplicação, de doação, de investimento, sei lá como é que você vai chamar, certamente você não estará sendo idólatra do dinheiro. A ganância, a vontade de acumular as coisas para si, é idolatria, disse a carta de São Paulo aos Colossenses, que ouvimos ainda há pouco. Repito, é justo que se você trabalha honestamente e adquire os seus recursos honestamente, você possa usufruir deles. É justo. Ser rico por si só não é causa de condenação de seu ninguém. Porém, não se tornar idólatra dos bens que se possui. Na parábola que nosso Senhor conta no Evangelho como forma de responder, certamente era o irmão mais novo que foi reclamar sobre a herança que o outro irmão teria que repartir, porque era um costume judeu no tempo de Jesus, que quando morria o pai, o filho primogênito, ele tinha direito a uma parte maior da herança, porque era obrigação do primogênito tomar conta do patrimônio da família para que não se perdesse. Mas como gente mesquinha existe em todos os lugares, como gente que só pensa no próprio umbigo existe em todos os lugares, Laranjeiras não foge à regra. Basta ver quando você passa em determinadas ruas e vê uma casa abandonada, caindo. E olha que aqui em Laranjeiras tem muitas ruínas. De quem é isso ali?
Aí o pessoal diz, herança. Não é assim? Não se diz mais o nome do dono. Era de fulano, agora é herança. Aí é assim, cada um mais mão fechada do que o outro, querendo o bolo todo, fica rezando para que o outro morra logo e fique com tudo sozinho. E assim o patrimônio vai se desgastando. Não, isso não acontece aqui não, né? Vocês estão rindo? Não, a coisa é séria, minha gente. Como diria o Padre Léo, herança é um trem que os mortos deixam para que os ricos, os mortos deixam para que os vivos se matem. Infelizmente, às vezes é isso que tem acontecido. Certamente o irmão mais velho daquele cara que veio conversar com Jesus pensava do mesmo jeito, queria tudo para si e não deu nem sequer o mínimo que o outro tinha direito. Nosso Senhor não quis entrar na disputa, quis apenas recordar que a gente não pode se tornar escravo do dinheiro, dos bens que se possui, porque isso é idolatria, faz o homem se perder. Tudo que se acumula na vida pode se perder a qualquer instante. Qualquer instante. É vaidade, como diz o livro do Eclesiastes, nossa primeira leitura de hoje. O povo pensa que vaidade é você colocar uma roupa bonita ou ir no cabeleireiro se cuidar. Não é não. Pronto, tem um monte de mulher agora suspirando aliviada aqui, né? Não se preocupe com isso, não. Cuidar de si também é um ato de amor ao próximo. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Vaidade é você dar importância demais a coisas que não têm importância por sua própria natureza. É você perder tempo. Demais. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o livro do Kohelet, o Eclesiastes. Vanitas, no latim, quer dizer aquilo que é vão, quando prevalece o que é vão. O que é uma coisa vã? Uma coisa que se tem, se não tem, não vai fazer muita diferença. A vaidade, como se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é como se a gente comparasse as coisas que a gente acumula a vida toda como uma bola de sabão, que faz assim e puf, não existe mais. Na parábola, o rico acumula, mas no final de tudo, morre. E para quem ficou tudo que acumulou? Claro, não é uma ameaça quando se fala de morte diante dessas situações. É a constatação de um fato. Por isso que é arriscado quando a gente faz planos a longo prazo. Claro, devemos sempre planejar o futuro, principalmente se tem outros que dependem de nós, é responsabilidade nossa planejar. Mas se planejamos de forma exagerada, esquecendo de viver também o momento presente, corremos o mesmo risco desse cara da parábola. A morte pode chegar a qualquer instante para qualquer um, não precisa estar com Covid. Foi engraçado, no tempo da pandemia, quando no fique em casa, muita gente perdeu o emprego e até hoje não conseguiu recuperar. Aumentou o número de pedintes. Tivemos que fazer, ainda naquele tempo de igreja fechada, lembra? O apelo, ajude-nos a ajudar os mais pobres. E graças a Deus vocês responderam. Teve uma certa pessoa que veio me trazer uma doação de pessoas ligadas à política. Eram muitas cestas, graças a Deus. Olha, padre, mandaram que está todo mundo com medo de morrer. Está todo mundo com medo de morrer da noite para o dia e de repente, sabe, né? Engraçado, só mandaram uma vez. Acabou o medo de morrer. Seria interessante que ele lembrasse que vão morrer. Bill Gates vai morrer. Bill Gates é um ricaço, vocês sabem, né? Devem ter outros mais ricos do que ele. Eu não perco tempo vendo essas coisas. Elon Musk vai morrer. Emmanuel Macron vai morrer. Joe Biden
vai morrer. Trudeau vai morrer. Ortega vai morrer. Eu estou dizendo o nome dos estrangeiros, porque além de soar mais chique, se eu falar o nome dos brasileiros, tem gente que vai defender os ricaços e não eu. Eu já sei como é que a coisa acontece. Todos eles vão morrer. Acumularam um monte de coisa. Buscaram poder. Não disseram apenas dinheiro é poder, disseram dinheiro é o poder. Nesse poder, encasquetaram que estão acima da ética, acima da moral e não têm obrigações para com mais ninguém, a não ser para com o seu próprio patrimônio. Tem gente que se acha acima da moral, acima do bem, do mal. Tem gente que mesmo sabendo que roubou, ainda insiste em dizer que é a pessoa mais honesta do mundo. Eu ainda me lembro daquele monte de dinheiro numa determinada praça de uma capital lá do sul do Brasil, que foi recuperado em operações policiais. Ficaram sabendo que teve gente cujo dinheiro foi parar naquele bolo, está querendo o dinheiro de volta porque se sentiu injustiçado, vítima de perseguição política? Deixa eu parar, né? Eu estou proibido de tocar nesses assuntos, senão a bomba explode na minha cabeça. Pois bem, acumula, mas para morrer basta você estar vivo, nem precisa estar doente. Nem precisa. Você pode morrer hoje, pode morrer amanhã. Quantas vezes eu já repeti aqui da necessidade da conversão, não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Devemos meditar sobre a nossa morte, com um pouco mais de frequência, principalmente à noite antes de dormir. Os antigos latinos diziam que o sono é a imagem da morte. Porque quando você dorme, você está completamente inconsciente e completamente exposto, não está seguro de nada. Pode lhe acontecer qualquer coisa sem você se dar conta. Eu me lembro de um dos cantos de Semana Santa, pelo menos nas versões mais antigas, diziam assim: muitos que na cama ledos se deitarão, sem cuidar do inferno onde acordarão. Você já imaginou você ir dormir? Imaginaram, já tem gente fazendo assim, meu Deus, estou vendo aqui. Tem gente fazendo ui. Meditemos sobre a nossa morte para que a nossa vida possa encontrar um sentido maior. Meditemos sobre a nossa eternidade para que na nossa passagem tão curta neste mundo a gente faça o bem. Meditemos sobre os tesouros que o dinheiro nunca vai poder comprar, para que o dinheiro suado que a gente adquire seja empregado de forma correta, de forma justa, de forma que a gente não se torne escravo do ter, e nem do poder, e nem do prazer. Assim acontece a morte repentina, perder de tempo, deixar tudo e não levar nada. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Para quem ajunta tesouros para si mesmo. Lembra os 3 critérios? Família, os que dependem de você. Querendo ou não, a vida familiar nos obriga a não ficar olhando para o próprio umbigo, a perceber a necessidade dos outros, a ajudar, a cooperar, a colaborar. Os mais pobres
Não apenas porque ficam enjoando na sua porta. Dê esmolinha, pelo amor de Deus. Isso quase não acontece mais. Antigamente, pelo menos, pediam pelo amor de Deus, né? Ô tio, dá aí R$10. Ou então, perdeu e já leva o que é dele. Então, os pobres, neles Cristo espera o nosso amor de forma concreta. E em terceiro lugar, as necessidades da igreja, porque existem e não são poucas. Quando a gente vai fazer os cálculos das contas a pagar, por isso que eu acho que meus cabelos estão indo-se embora. Pense nisso. Quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus, é o avarento, é o soberbo, é o ganancioso. No momento da morte, essa pessoa já estará no completo desespero. Porque, como é que diz o ditado popular? Mortalha não tem bolso. É por isso que ninguém hoje em dia quer mais ser enterrado de mortalha. De terno fica mais chique. E nem caixão tem gaveta, né? Aí isso continua sendo. Tinha um professor do nosso seminário de Aracaju que ele costumava sempre repetir: da vida só fica o que significa. Se você morrer hoje, o que de significante ficará? Qual será a sua herança? Ai, padre, eu sou pobre não deixa herança não. Deixa. Por exemplo, você teve filho, você vai deixar de herança para o seu filho as suas doenças, querendo ou não. É a única herança real que os pais deixam para os filhos é doença. Eu estou herdando todas as doenças de minha mãe. O que é que eu posso fazer? Deixa eu entrar na casa dos enta e você vai descobrir. Que herança você vai deixar? O que vão dizer no seu velório? Já imaginou? Isso me lembrou uma piada, mas não vou contar não, deixa vocês curiosos. O que vão dizer no seu velório? Velório de bêbado não vale como referência. Você sabe velório de bêbado como é, né? Fulano era bom, bebia suas cachaças, mas não fazia mal a ninguém. Infeliz. Tu era a mulher dele? Não. Tu era filho dele? Não. Tu morava embaixo do mesmo teto? Não. Então cala a boca. Tu não sabe do que está falando. Canonização de cachaça não vale. Sabe o que é canonização, né? Quando já torna a pessoa santa. Oficialmente se reconhece. Então, canonização de cachaça não vale. O que vão dizer no seu velório? Imagine. E hoje, antes de dormir, medite sobre essas coisas. E não somente hoje, toda noite. Pergunte-se: qual foi o meu ato de amor hoje? Se eu morrer hoje, como eu vou chegar na frente de Deus? Se você faz toda noite a si mesmo essas duas perguntas, você estará em estado de vigilância. E no dia seguinte vai prestar mais atenção das oportunidades de fazer o bem, de usar os bens que você possui para um bem que dinheiro nunca vai conseguir comprar, para um bem que é eterno. Que a graça de Deus nos socorra, que cada um de nós não imponha barreiras a essa mesma ação de nosso Senhor, que mais uma vez nos chama a ter nas coisas do alto o nosso maior valor, o nosso maior tesouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.